Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Hoje vamos fazer mais um probleminha aqui do LeetCode. A gente está fazendo a série resolvendo problemas do LeetCode. Estamos com 670 problemas resolvidos, bora para os 671. Então os problemas que a gente está resolvendo aqui são problemas de algoritmo. A gente está resolvendo por enquanto só os problemas fáceis e vamos filtrar pelos que ainda não foram resolvidos. Só como um filtro adicional, a gente vai filtrar pelos que foram com taxa de aceitação maior, porque daí a gente teoricamente vai pegar os mais fáceis, beleza? Então esse aqui vai ser o nosso probleminha de hoje, problema número 2451, Odd String Difference. Deixa eu ver se ele informa aqui quais empresas perguntaram esse problema. Ah, ele não informa. Não, beleza. Queria criar um clickbait aqui, mas não vai dar. Então vamos lá. O clickbait é tipo assim, veja essa pergunta que foi perguntada na Google. Vamos resolver ela juntos. Bom, vamos resolver mesmo assim, porque o que importa é treinar. Enunciado meio grande, eu já não gosto muito disso, mas vamos tentar ler ele rapidamente e tentar entender a partir dos problemas o que ele quer dizer. Então ele nos dá um array de equal length strings. Um array de strings com o mesmo tamanho, né? Ou seja, por exemplo, aqui ele me dá um array com 3 strings de tamanho 3. Todas as strings têm o mesmo tamanho, beleza? A gente pode assumir que o comprimento de cada string é n. Nesse caso, n seria 3, que é o comprimento de cada uma das strings, né? Aqui, n é 3 também, e aí por aí vai. Cada string dentro desse array pode ser convertida no array de diferença inteira de comprimento n-1, onde a diferença de ij é igual a words ij mais 1 menos words ij, onde j maior ou igual a 0, menor ou igual a n-2. Beleza, a gente já vai ver o que significa, tá? Se não ficou muito claro, não fiquem preocupados, porque a gente vai ver pelo exemplo, tá? Eu mesmo acho isso um pouco confuso, eu só leio o enunciado e tento pegar o que eu acho importante, né? No caso, eu entendi aqui que a gente vai criar um novo array difference e vai computar ele a partir do words, tá? Então a gente pode notar que a diferença entre duas letras é a diferença entre as posições no alfabeto, ou seja, A é 0, B é 1, Z é 25. Legal, isso aqui ajuda bastante a gente, porque, que nem a gente comentou num vídeo anterior, a gente pode fazer aritmética entre caracteres no C++ e no C em várias outras linguagens, né? Então, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, B menos A, o resultado disso é 1, né? A menos A, o resultado é 0. C menos A, o resultado é 2. C menos B, o resultado é 1. E, por exemplo, Z menos A, o resultado é 25. Então, isso aqui é para dar para você uma ideia do que é essa aritmética de caracteres. A gente consegue subtrair caracteres e pegar a diferença entre eles, que é como se fosse a distância entre eles, né? Então, o B é 1 para frente do A, né? O A é 0 para frente do A e o C é 2 para frente do A, assim como o Z é 25 à frente do A e o C é 1 à frente do B, tá? Em ordem alfabética. Diferença entre caracteres. Vamos usar isso a nosso favor. Então, por exemplo, a string ABC possui o difference integer array como 2 e menos 1. Então, no caso aqui, a diferença entre A e C é 2, né? Porque A mais 2 é C, então A, B, C. A, B, C, 2, né? E do C para o B eu volto 1. Então, por isso que a gente tem aqui, ó, 2 menos 1, beleza? É isso que a gente quer computar a partir desse carinha aqui. Bom, todos os strings nesse array tem a mesma diferença inteira, que é esse resultado aqui, né? 2 menos 1, 2 menos 1, 2 menos 1, exceto 1. E você tem que encontrar esse string, tá? Então, primeira coisa que é interessante, que eu já estou antecipando aqui, deixa eu fechar essa propaganda, é que a gente tem que ter pelo menos 3 palavras, como nesse exemplo. Temos 3 palavras. Aqui a gente tem 4 palavras. Por que a gente tem que ter pelo menos 3 palavras? Porque se a gente só tem 2, não tem como a gente dizer qual que é a resposta certa. Porque a gente quer a resposta
que possui essa diferença, essa conta aqui, como ele chama? Esse array de diferença inteira. Ele possui esse array de diferença inteira, diferente de todos os outros. E se eu só tenho 2 e eles são diferentes, eu não sei qual que eu tenho que retornar, né? Qual dos 2 strings eu tenho que retornar. Então eu tenho que ter pelo menos 3 exemplos para ter 2 iguais e um diferente. E aí eu retorno esse cara que é diferente, né? Então, vamos lá. Tô vendo aqui também que os inputs eles são bem baixos, então esse aqui acaba sendo, a gente pode resolver isso por simulação, força bruta, que é basicamente, bom, vamos implementar, vamos calcular esses arrays de diferença inteira e vamos ver qual que é diferente e associar ele a string, tá? Então, vamos só passear pelos exemplos, né? Nosso primeiro exemplo, a gente tem ADC, WZY e ABC. Esse aqui é o nosso words. E a gente quer, então, vou chamar esse de array de diferença, vou chamar de diff, array de diferenças inteiras. Então, aqui, no primeiro caso, a primeira string, ela vai ter a seguinte diferença, 3 menos 1, se eu não me engano, 3 menos 1. Por que 3? Porque o A mais 3 é D, né? O D são 3 posições para frente do A. E o C é uma posição para trás do D. Vamos ver aqui no segundo cara. Então, tem o W, A, B, C, D, F, G, W, W, X, Y, Z. Então, X, Y, Z, 3. Então, aqui também é 3. Y, Z. Então, aqui também é menos 1, porque o Y é 1 a menos do Z, né? Até colocar o alfabeto aqui. Então, o Y é 1 antes do Z e o W e o Z é 3 depois do W, né? E o terceiro array de diferenças vai ser 1 e 1, né? Porque do A para o B é 1 e do B para o C é 1. Então, a gente sabe que o cara diferente é esse aqui e a gente vai retornar ABC. Então, aqui retornamos ABC, beleza. Por último, AA. Esse aqui fica bem facinho de ver, né? Mas vamos dizer que o nosso words é esse aqui. Então, o nosso array de diferença aqui seria 0, 0. Aqui do B para o O, né? Então, no B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, do B para o O dá 13. E do O para o B dá menos 13. Que eu estou fazendo o caminho de volta, né? Estou indo, estou voltando. Aí depois a gente tem 0, 0. Por último, 0, 0. Porque do C para o C é 0 e do C para o C é 0. Do D para o D é 0 e do D para o D é 0. Então a gente tem esses dois outros arrays. E a gente vê que claramente o Bob é quem deve ser retornado, porque ele possui o array de diferenças inteiros todo bugadão aqui, enquanto os outros são tudo 0. Porque as strings aqui são iguais, né? Iguais no sentido que eles têm o mesmo caractere. São strings que possuem apenas um caractere. São strings de tamanho 3 que todos os caracteres são iguais, beleza? Então tá, então vamos começar o problema então. Então, vou colocar o passo a passo aqui. Primeiro, a gente vai criar o array diff de tamanho n, né? Para a gente pegar esse array diff de tamanho n e só que ele chama de n o comprimento da string, né? Eu vou chamar esse array diff de tamanho m, então, porque n é o tamanho de cada palavra, certo? Depois a gente vai pegar o índice do array de inteiros diferente dos outros. Por último, retornar a palavra de mesmo índice encontrado em 2, né? Retornar a word de mesmo índice encontrado em 2. Então a gente sabe lá que, por exemplo, aqui é o Bob, né? É o segundo array de diferença que é diferente dos outros. Então a gente retorna o cara de índice 1, 0, 1, Bob. E aí a gente retorna ele.
Então vamos lá, vamos criar o array de diferenças de tamanho m, então eu vou definir esse m. Então m igual words.size. E vou até definir um n também. N igual words 0.size, né? N a gente define como o tamanho de cada uma das palavras. Então aqui eu peguei a primeira palavra e peguei o tamanho dela, porque todas as palavras têm o mesmo tamanho. Então N é o tamanho de cada uma das palavras dentro de words. E é isso que ele diz aqui no enunciado com essas anotações, tá? Depois você pode tentar ler com mais calma. E agora a gente vai criar o vetor. Então o vector. Esse vetor vai ser, na verdade, um vetor de vetores. Porque eu vou chamar ele de diffs. E ele vai ter tamanho m. E cada vetor diffs vai ter n-1 elementos, que é uma das coisas que ele comentou aqui. n-1 elementos, certo? Então, por exemplo, aqui vai ser um vector int n-1. Por que ele tem n-1 elementos? Porque nesse caso, por exemplo, a nossa palavra ela tem n igual a 3. Ela tem 3 caracteres. Então, a gente vê a diferença entre o primeiro, o segundo e o terceiro, né? No final das contas, então, os nossos arrays de diferença inteiras, eles têm 2 elementos, ou seja, um a menos do que n, um a menos do que o número de caracteres da palavra, porque a gente compara 2 a 2 aqui, né? Então, compara o primeiro com o segundo, uma vez, compara o segundo com o terceiro, 2 vezes. Ou seja, tamanho 2, o array de diferenças inteiras, que é 1 menos o tamanho da palavra, que é n, né? Então, aqui a gente está criando o array de diferenças, que vai ter m índices, que é o tamanho de words, e cada índice tem o tamanho n-1, que é o tamanho de cada palavra menos 1. Então, aqui fizemos o passo 1, que é criar o array diffs de tamanho n. Agora, a gente quer pegar o índice... sim, a gente criou o índice, né? Daí a gente vai calcular, acho que o segundo passo, na verdade, seria calcular os diffs, todos os diffs. E aí a gente pega o que é diferente e por último retorna a palavra com o mesmo índice. Então vamos para o passo 2 agora, que é calcular os diffs. Eu vou iterar então por todas as palavras aqui. Então cada uma delas é um string. Então a gente vai aqui iterar sobre o vetor words e vai colocar ele numa variável chamada word, né, do tipo string. E aí aqui eu vou começar a preencher essas diferenças inteiras, né? Então vamos supor aqui que a nossa word é ADC, né? Como que eu vou fazer então para preencher o primeiro diff, né? Diffs, por enquanto ele está vazio. E eu preciso preencher os números aqui dentro dele, né? Por enquanto ele está preenchido com 0, 0. Porque aqui eu inicializei ele, né, de tamanho 2, que é n-1. N é 3, 3 menos 1 é 2. Então ele inicializei ele com tamanho 2. E por padrão ele é preenchido com zeros, porque eu não coloquei nenhum valor inicial aqui para ele, tá? Então, por enquanto o nosso diffs está com essa cara. Vou colocar o words aqui para a gente ver. Vou copiar aqui. Tá? Então, pegando o words ADC, a gente tem que preencher esse cara e esse cara. Então, eu vou iterar do primeiro até o penúltimo elemento. Então, de 0 a 1. E eu vou pegar a diferença do próximo elemento com o elemento atual. Tá? Então, vamos lá. For int i igual a 0, i menor do que n. Lembrando que n é 3, né? N é o tamanho. Vou até colocar aqui. N igual a 3. N é o tamanho da palavra. É menor do que n menos 1 e mais. Então, aqui, eu estou iterando de 0 até 1. Porque eu estou iterando de 0 até um número que seja menor do que n menos 1, né? Então, n menos 1 é 2. Então, i começa em 0 e vai até 1. Porque ele tem que ser menor do que 2. Então, eu itero do começo até o penúltimo e eu vou fazer assim, diffs. Mas aí eu tenho que dizer
Eu não vou poder iterar desse jeito aqui porque eu vou precisar do índice do diff aqui, tá? Então aqui a gente esquece isso aqui. Vou redefinir o word aqui dentro. Então, e aqui a gente tem que mudar o nome da variável para j. A gente está fazendo um loop dentro de um loop, né? Vamos lá. Então, eu estou pegando a primeira palavra, né? Porque igual começa com 0. Então, a minha palavra é essa aqui. E aí, para essa palavra, então, eu vou iterar de 0 a 1. E o diffs de i, j, vai ser word j mais 1 menos word j. Assim, eu calculo o diffs, que é o meu array de diferenças inteiras. Então, é um loop. Se você for ver, é um for, dentro de um for, e eu tenho uma linha de cálculo. Ele não é tão complexo, mas é um padrão que é bem recorrente a gente fazer esse for dentro de for, para a gente preencher matrizes, por exemplo, né? Aqui a gente está basicamente preenchendo uma matriz 3x2. Então, só recapitulando, eu vou iterar sobre todas as palavras de 0 a m-1. Eu vou pegar essa palavra e vou iterar sobre os caracteres da palavra do primeiro até o penúltimo, do A ao D nesse caso. E aí eu pego o próximo caractere menos o atual e coloco ele no diffs. Aí eu vou para o próximo caractere, pego o próximo menos o atual, para ficar pegando essas diferenças entre os pares adjacentes de caracteres. Fizemos então o cálculo, a parte 2, vou deixar aqui por enquanto. Agora a parte 3, a gente tem que pegar o índice do array inteiro diferente dos outros. Beleza. Então esse diffs aqui agora, ele já é o nosso resultado calculado, né? Ele é 3 menos 1, 3 menos 1, 1, 1. Então, eu tenho que ver desses caras qual que é o diferente deles, né? Como que a gente vai fazer isso? Bom, eu vou fazer ele de uma maneira meio preguiçosa, que é o seguinte. Eu vou criar um map. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso criar um map. Vamos dizer, chamar um map de count, que ele vai ser o seguinte. Eu vou usar como índice esse array, né? Esse array de diferenças, e como valor o número de vezes que ele aparece. Então, por exemplo, o 3 menos 1 aparece 2 vezes. E o 1 aparece uma vez apenas. Certo? Então, a minha ideia aqui, para ser meio eficiente, escrever menos código, né? É usar o valor de cada um desses arrays de diferenças como chave de um mapa, de um map, e incrementar a contagem dele toda vez que encontrar ele igual. E aí eu vou retornar a chave cujo valor é 1, porque ele é o único que é diferente dos outros. Ele só existe uma cópia dele e não tem mais nenhum desses. E os outros são esse grandão, né? Que tem vários. Dá para fazer uma maneira mais eficiente que isso? Dá. Na verdade, eu acho que eu vou fazer desse jeito. Só eu tô com preguiça de pensar numa maneira um pouco melhor, tá? Aí a gente já aproveita e vê um pouquinho de mapas aqui. Então eu vou criar um mapa. A chave dele é um vetor de inteiros. E o valor dele é a contagem, né, de vezes que esse cara aparece dentro do diffs. E eu vou chamar esse cara aqui de count. Aí eu vou ter que iterar dentro do diff for. Cada diff vai ser um vector de int. Cada elemento do diff, né, é um vetor de inteiros. Eu vou chamar esse cara de diff. Então, para cada um desses diff dentro de diffs, sendo que cada um desses caras é um vetor de inteiros, eu vou colocar count
de diff++. Eu estou incrementando, então, a contagem dessa chave, né? Estou usando um vetor como chave. Isso que é o legal dos maps, né? A gente pode usar qualquer coisa como chave, qualquer coisa como valor, e ele vai funcionar. E agora eu preciso saber qual que é o cara que possui o menor valor. E aí eu já fiz isso várias vezes, deixa eu ver se consigo lembrar de cabeça, caso contrário eu vou dar uma pesquisada. Então... Putz, vou ter que dar uma pesquisada. Get key with highest value in map C++. Eu acho que se eu não achei aqui, eu achei em outro lugar. Não, aqui é biggest key. Mano, tinha um outro linkzinho aqui que eu peguei. Aqui, acho que talvez seja esse aqui. Ah, tá. Esse aqui, Max Element, eu posso usar essa função. Então, o C++ ele tem uma função incluída na biblioteca, na Standard Library deles, que é esse Max Element. E ela tem uma sintaxe meio chata aqui, né? Mas, então, no nosso map count, eu vou retornar, então, max element, eu vou pegar count.begin, count.end. Então, aqui, eu quero pegar o máximo, o maior cara, né? Desse meu mapa, o maior par desse meu mapa. E eu tenho que colocar aqui uma função, né, que vai me definir o que eu considero o maior par. Então, aqui eu estou considerando o maior par o cara que tem o velho maior, não o que tem aqui maior, né? Então, vou colocar umas... cara, isso aqui é meio doido, velho. Vou dar um return P1 maior do que P2. Second. Ó, eu acho que se eu retornar isso aqui, ele funciona, tá? Vou testar aqui. Vamos ver. Eu errei alguma coisa na sintaxe aqui. Const tal return second. Aqui é ponto first. O que é isso aqui? Não match function com object. Tô fazendo alguma coisinha errada aqui. Então tem um mapa. Eu quero um max element. Era para ser first aqui. Acho que era para ser assim mesmo. Só tem alguma coisinha errada na minha sintaxe. Que eu vou tentar entender o que é. O que tem de errado na minha sintaxe aqui? Vou dar até uma abridinha aqui para ver um pouco melhor. Max element begin end P1 P2. Ah, tá. Aqui o P1, a chave não é um inteiro, né? É um vector de inteiros. É isso. Porque quando a gente itera sobre o count, eu acho que é isso, tá? Mas quando a gente itera sobre o count, cada iteração que a gente pega, a gente está pegando justamente... eu não mostrei como é que fica o count? Aqui. A gente está pegando um par de chave e valor, né? A chave é um vetor de inteiros e o valor é um inteiro. Então aqui a gente tem que definir esses tipos aqui dentro. Mas ele ainda não gostou aqui da minha sintaxe. Deixa eu ver. No viable convert from return value of type const int vector to string. Ah, sim. Então, isso aqui
né, esse aqui que eu estou retornando é o vetor, é a chave que é diferente das outras, né? Então, nesse caso aqui, seria esse 1. Então, é isso que eu estou achando a partir desse cara. Achando qual que é a chave. No caso, eu não quero a chave que tem maior valor, eu quero a chave que tem o valor 1. Então, eu acho que aqui a gente pode colocar min element, né? Eu quero o menor, sendo que eu estou comparando entre os valores. E aí, a gente vai pegar esse diff. Gente, eu imagino que deve estar muito confuso para vocês, tá? Essa sintaxe aqui, eu acho que tem como ela simplificar, tá? Provavelmente tem como deixar um pouco mais simplificado, mas eu vou tentar finalizar dessa maneira aqui agora, tá? Então, agora a gente tem que encontrar o índice desse cara no diffs e retornar a palavra que tem esse mesmo índice. Então, eu vou criar aqui o índice idx e eu vou iterar, então, sobre os diffs que tem tamanho m, m-1, né, no caso. Não, tem tamanho m. E aí, if diffs de i for igual a esse cara que eu encontrei aqui, né, que é a minha... Cadê aquele cara que eu tinha escrito? Enfim, se for igual, coloco aqui idx igual a i e eu paro o loop. Enfim, eu retorno words de idx. Cara, deu boa. Ó, funcionou. Então, a gente vai dar uma olhadinha nas outras soluções para ver se tem alguma solução mais fácil, né? Porque essa minha solução, ela tem alguns aspectos um pouco chatinhos de sintaxe, que envolve essa abordagem que a gente pegou. Mas recapitulando, então, a gente sabe que m é o tamanho do array words e n é o tamanho de cada palavra dentro de words. A gente então cria o vetor de vetores diffs, que ele tem o mesmo comprimento de words, né? Porque para cada um desses a gente vai pegar um array de diferenças inteiras. E o comprimento de cada um desses array é 1 a menos do que o comprimento da palavra. Então aqui no caso é o comprimento 2, né? Porque a palavra tem tamanho 3. Então inicializamos o vetor. Aí aqui a gente está dizendo, então, a gente está preenchendo as diferenças dentro desses arrays, né? Porque eles são inicializados com 0, 0. Então aqui, de D para A é 3, de C para D é menos 1, no segundo cara, de Z para W é 3, de Y para Z é menos 1, e no terceiro cara, aqui é 1 e 1. Então a gente preenche os valores certinhos do diffs para que ele realmente seja o array de diferenças. Aqui a gente só inicializou ele, a gente só inicializou, a gente só declarou a variável e colocou um valor inicial nele. Aqui a gente realmente fez com que ele tivesse os valores corretos, né? Em seguida, a gente usou um mapa para contar quantas vezes aparecia cada um desses vetores, porque a gente sabe que o que aparecer só uma vez é o que a gente quer. E aí, na verdade, como isso que eu falei, né, o que aparecer uma vez é o que a gente quer, a gente pode para a gente achar, né, qual que é o que aparece só uma vez, a gente pode só iterar sobre o mapa e falar, quando o velho for 1, retorna a chave desse cara, que esse é o cara que eu quero. Mas enfim, a gente fez de uma outra maneira, né? A gente pegou o menor elemento, considerando o valor, né? O second, o segundo elemento do par. Então, a gente pegou o menor elemento, porque aqui a gente sabia que tinha 2 desse e 1 desse, né? Tinha 2 com esse vetor de diferença e 1 desse. Então, o menor é o que tem 1 só. Então, a gente pegou o menor deles. Enfim, descobrimos qual que é o índice relativo dele, né? Aqui é o 0, 1, 2.
E retornamos a palavra com índice 2 também, aqui no final. A gente retorna a palavra com esse índice. Vou dar um submit, que na verdade eu nem sei se isso aqui passa, né? Mas acho que passa. Beleza, passou. Tava demorando um pouco, tava me deixando preocupado. Mas é isso, pessoal. Probleminha interessante. Vou dar uma olhada nas soluções para ver se tem alguma solução um pouquinho mais enxuta. Mas, ó, essa solução aqui que está com 3.000 visualizações, vários upvotes, né? Quantos upvotes isso aqui tem? 5, não é tanto. Mas ele também é grandinho. Então, ele também usa vetores, usa outras estruturas de dados, fica contando as coisas. Ele retornou um words IDX igual a mim, né? Então, é uma abordagem comum, tá, pessoal? É um exercício um pouquinho chato. Essa parte dava pra gente ter simplificado um pouquinho, mas tirando essa parte, as outras, elas estão bem sólidas, na minha opinião. Então, primeiro exercício para você ter contato com alguns conceitos um pouquinho diferentes. E o que importa mesmo é ir continuar fazendo os exercícios, tentar entender um pouco a solução. Eu vou sempre publicar soluções, então vocês podem dar uma olhadinha nas soluções. E se tiver alguma dúvida, se não entender alguma coisa, coloca aqui nos comentários que eu faço um vídeo dedicado para essa tua dúvida, tá? Pode ter certeza. Então, tendo alguma dúvida relativa a algumas coisas que a gente explicou aqui, se for pertinente, se não for questão só de eu mandar algum link, alguma coisa assim, eu faço um vídeo também para explicar mais detalhadamente, beleza? Então, obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.